Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente um Deus poderoso, amoroso, tem prazer de se dar a conhecer a nós, somente um Deus como esse é digno de receber louvor. Quais são os piores problemas que tem dentro da igreja? Na verdade, existe vários. A igreja ela é falha. A Bíblia diz que é assim, sempre vai ser assim. As 7 igrejas que estão nas 7 cartas do Apocalipse tinham seus problemas, e problemas até graves. Mas todos os problemas que existem hoje dentro da igreja, ele tem origem de apenas um problema. Se resolvêssemos esse problema, que não vai se resolver, nós não teríamos problema nenhum dentro da igreja. Então, na verdade, o que existe é um só. Só existe um problema dentro da igreja. E que problema é esse? O problema que tem dentro da igreja é o próprio crente. Eu não estou revoltado com quem fez nada comigo, porque dentro do Evangelho não tem como alguém me aborrecer, porque eu, graças a Deus, eu sou um conhecedor de Bíblia e vivo pela Bíblia, pela Palavra de Deus, e coisas que acontecem na igreja contra mim não me abalam. Mas porque o maior problema é o crente? Eu estou falando do crente que não se converte. É o crente que não tem interesse nenhum de conhecer a Deus. Ele quer conhecer o que falam de Deus, mas ele, por si próprio, ele não quer ter esse trabalho de conhecer a Deus. Eu conheço vários crentes que terem o maior prazer de conhecer pessoas famosas, de conhecer aí tantos famosos aí que está levando o Brasil e o mundo à ruína, a uma degradação imoral incrível. Pessoas de televisão, jogadores de futebol, e pessoas que têm sonhos profundos de conhecer essas pessoas, mas não têm nenhum desejo de conhecer a Deus. Eu posso dizer que para a maioria das pessoas é impossível ela conhecer pessoas famosas que ela quer. Ela pode ver as pessoas, pode até tirar uma foto, mas conhecer ela não vai conhecer. Mas para conhecer a Deus, a coisa mais simples é só querer. Então, pessoas querem conhecer pessoas famosas, mas conhecer quem criou essas pessoas não tem interesse. Conhecer quem criou o planeta que essas pessoas vivem também não tem interesse. A galáxia, o universo onde todos nós vivemos, aí pessoas não têm esse interesse. Se a pessoa diz, eu não tenho interesse de conhecer a Deus porque eu não acredito que é possível conhecer a Deus, abandona a fé, que já não tem mesmo. Se não acredita que pode-se conhecer a Deus, então vai embora. Procura outra coisa para fazer. Gosta do louvor, escuta em casa. Por quê? Porque pessoas que não têm interesse em conhecer a Deus, nem a sua palavra, que é a Bíblia, ela vai ser problema dentro da igreja. Ela é um problema que vai causar outros problemas. O crente que não conhece a Deus, não conhece a verdade, um dos primeiros erros, mais comum dele, é evangelizar errado. A pessoa que chama uma pessoa para a igreja. Lá na igreja, ele evangelizar. Você vai ficar rico. Você vai ser empresário. Você vai ter mansões. Você vai ter carro zero. Tudo mentira. A Bíblia não fala nada disso. Tudo mentira. Não tem essa Bíblia. Se você for para a igreja, Jesus vai te curar. Curar é uma coisa que Deus deseja. Mas será que está tendo oportunidade de cura na vida dessa pessoa?
Então, é um evangelismo errado. Tem rapaziada que é adolescente, até as meninas, chamando o colega para ir para a igreja, porque lá tem pessoa para te pegar, para namorar, para ficar. Olha o evangelismo da pessoa que não conhece a Deus. Outra característica muito comum, pelo menos eu passei parte da minha vida dentro de Assembleia de Deus, é pessoas que cobiçam pessoas casadas, homem cobiçando mulher casada cobiçando rapazinho, homem casado querendo pegar as mocinhas. Coisa que acontece dentro da igreja. Pessoas se oferecendo para ajudar o outro com interesse sexual na pessoa. Isso é uma coisa muito ruim que tem dentro da igreja e que é provocado pelo crente que não conhece a Deus. Outro problema grande dentro da igreja é o crente que não conhece a Deus, que ele não consegue identificar uma mensagem. Ele não sabe dizer se a mensagem está sendo pregada, ela é de Deus ou é do homem. Ele não sabe nem identificar se ela for do diabo, ele vai saber. Porque ele não conhece a verdade. Como é que ele vai saber se a mensagem que está sendo pregada é verdade ou mentira? Não conhece. Olha que problema grave. O crente que ele não conhece a Deus, ele vai se tornar um problema sério dentro da igreja, porque ele não consegue deixar o pecado. E ele vai levar outras pessoas a pecarem junto. Mais um problema grave. A pessoa não conhece a verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Quem é Cristo? O Verbo, ele é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Não conhece a Bíblia, como é que vai deixar o pecado? Defeitos graves dentro da igreja. O crente que não conhece a Deus, não conhece a verdade, ele se torna um crente mentiroso. Eu estou falando de crente que ele quer ser ativo dentro da igreja. Ele vai inventar testemunhos. Ele vai inventar coisas, visões que ele não teve, revelações que ele não teve. E essas mentiras dele podem acabar com a vida espiritual de outras pessoas que também não conhecem a verdade. Eu já estive dentro de igreja, pessoas vinham com profecia para cima de mim, que nem de Deus jamais aquilo seria. Talvez nem de homem, mas do capeta. Mensagens, revelações dentro da igreja. De pessoas mentirosas que querem alcançar um cargo ou uma certa fama dentro da igreja. Problema sério dentro da igreja. Existem muitos outros problemas sérios dentro da igreja. Você vai ver vários. Mas o que você tem que fazer para que esses problemas não te atinjam? Porque mesmo se você deixar o evangelho por causa desses problemas, por causa dessas pessoas, você não é inocente. Você perde a sua salvação por causa de crentes safados, crentes mentirosos, crentes sem vergonha dentro da igreja. Então o que você tem que fazer? Você tem que conhecer a Deus. Você tem que conhecer a sua palavra. E nada para te abalar. Você conhecendo a Deus, você nunca vai ser uma pessoa triste. Nunca. Pode ter um momento de tristeza quando você perde uma pessoa, um ente querido, quando acontece algumas coisas, mas você ser uma pessoa triste, amargurada, nunca. Crente que conhece a Deus nunca vai conhecer a depressão. Nunca. Eu garanto, nunca vai conhecer a depressão. Então, se você quer se livrar de crente sem vergonha, conheça a Deus. Se você não quer se tornar um crente sem vergonha, porque isso é muito provável que aconteça com você se você não conhecer a Deus. É um risco que corre na sua vida. Se você não quer ser um crente sem vergonha, então conhece a Deus. Porque conhecendo a Deus, você vai ter discernimento. Isso é uma coisa muito séria, muito importante e muito necessária para o crente. Discernimento. Deus vai te dar discernimento. Eu te garanto isso. Deus vai te dar discernimento. Você vai saber se as coisas que acontecem na tua vida é ou não de Deus. Você vai saber quando Deus está falando. Porque Deus não vai falar com você
usando a voz. Vai falar com você de uma maneira que você possa entender. Mas se você não tem discernimento, você não vai perceber. Paulo disse, cuidado com os falsos irmãos. Conselhos do apóstolo Paulo. Jesus, na parábola do joio e do trigo, ele faz a mesma coisa. Trigo não é o pecador do mundo, não. O trigo é o crente sem vergonha dentro da igreja. Perigo, cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Coisas erradas dentro da igreja que nós temos que estar atentos. Quer ser feliz? Quer ter uma vida felicíssima com Deus? Conheça Deus. Conheça a sua palavra. Busca. E Ele vai se fazer conhecer para você. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima. Querendo Deus, aqui embaixo nas descrições eu coloquei aqui o motivo que eu tenho para fazer essas mensagens e colocar nesse canal. O motivo pelo qual eu tive a ideia de criar esse canal. Se você quiser ler e se você entender que o que eu estou falando aqui é verdade, se você quiser ajudar a levar o Evangelho a muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja que precisam, então se inscreva, divulgue e façamos juntos a obra de Deus. E que Deus nos abençoe sempre.